Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós encertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, prevaleça, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos com a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que é poderosa para, ó Deus, penetrar no mais profundo do íntimo de cada um de nós. Deus, a palavra diz a ponto de dividir, ó Deus, as juntas e medulas. Então, ó Deus, penetra, Senhor, no íntimo de cada um de nós. Esquadrinha-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau, como o salmista diz. Ó Deus, e nos purifica, e nos conduza, Senhor, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida eterna, em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ó Pai, que o Teu Espírito tenha plena liberdade, Senhor, de nos convencer, Senhor, de todo pecado, justiça e do juízo. Ó Deus, e nos conduzir nesse caminho que o Senhor já preparou para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já, nas outras mensagens, se eu não me engano, essa já é a 4ª mensagem, dentro desse tema, a prática cristã. Esse foi o tema que nós demos para esses estudos que estamos fazendo sobre o livro de Tiago. É a prática da vida cristã.
Esse foi o objetivo de Tiago ao escrever essa carta aos irmãos ali que haviam sido dispersos por causa da perseguição contra a igreja. Então, Tiago, ele escreve essa carta àqueles irmãos, para, através dessa carta, estar ali levando aqueles irmãos a estar, através da palavra do Senhor, examinando a si mesmo, para poder estar discernindo o estilo, o tipo de vida que eles estavam vivendo. E eu estava vendo uma coisa bem interessante sobre Tiago. Tiago, os irmãos que não sabem, ele se tornou discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor Jesus, depois que Jesus foi crucificado. Ele era um dos irmãos de Jesus, e que depois virou um dos apóstolos do Senhor Jesus, e um homem que foi grandemente usado por Deus para estar estimulando e ensinando os irmãos que haviam se convertido ali sobre a fé em Jesus e a necessidade deles estarem perseverando nessa fé que eles haviam recebido. E esse Tiago aqui, ele era conhecido como Tiago Joelho de Camelo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quando eu estava meditando, vendo um comentário, eu vi isso, e eu fui ver por que deram a ele esse nome de joelho de camelo. E aí eu coloquei lá no Google, joelho de camelo, e aí mostrou os joelhos do camelo como são. Se você olhar como é um joelho de camelo, você vai ver que, por causa o tipo de vida que ele leva, e o camelo é um animal que é usado como montaria também, e até para ele tomar água, pela altura dele, ele precisa sempre se ajoelhar. Então o joelho dele é uma coisa muito importante, é uma coisa que é muito sacrificado durante a sua vida. E se você olhar o joelho de um camelo, é um joelho muito, aquela parte do joelho é bem gasta, é bem deformada. Então, Tiago, ele era considerado joelho de camelo, porque era um homem que amava o Senhor, mas era um homem também que amava aqueles que Cristo havia morrido, por quem Cristo havia dado a vida. Então, muito mais do que, não só ele escrevia para esses irmãos, deixou essa carta, e procurava estar fortalecendo a fé dos irmãos, mas ele também orava por aqueles irmãos. Era um homem que gastava tempo em oração, na presença do Senhor, intercedendo pela igreja que estava sendo perseguida. Então, quando Tiago escreve essa carta, e eu já disse que é uma carta onde ele sempre desperta aqueles irmãos a esse exame da sua própria vida, à luz da palavra, para ver se realmente eles estavam vivendo pela fé em Cristo Jesus. Então, ele tinha essa preocupação com os irmãos, tinha essa preocupação com a igreja, e uma das formas dele poder abençoar a vida daqueles irmãos era estar orando por eles, era gastar tempo na presença do Senhor, intercedendo por aqueles irmãos, para que eles não perdessem a fé, não perdessem a esperança no Senhor Jesus e na volta do Senhor Jesus. Nós cantamos um cântico aqui, que diz: Maranata, vem Senhor Jesus. E, como eu disse aqui, quando nós tomamos a palavra, quantos irmãos, muitas vezes, nós temos visto que têm perdido essa esperança da volta do Senhor Jesus. Quantos irmãos que, às vezes, por causa das provações, das lutas que têm passado, têm ali desanimado, têm pensado em desistir dessa caminhada cristã. Alguns até pensam em desistir da própria vida. Alguns têm pensado em desistir da própria vida. Isso, a irmã Vané tem testemunhado aqui de jovens. Interessante que até hoje ela
colocou aqui que uma dessas jovens que ela está acompanhando é de família cristã, né? É membro de uma igreja. Mas por que está tentando, né, contra a própria vida? Por que essa desesperança? Por que essa desilusão? Então, irmãos, primeira palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é que nós precisamos, irmãos, dobrar nossos joelhos. Precisamos calejar nossos joelhos, porque os campos estão brancos. César até citou hoje de manhã aqui um texto da palavra, diz que as criaturas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então é necessário, irmãos, estarmos orando. Os irmãos que estiveram aqui hoje de manhã, os irmãos receberam um papel como esse. E se você não esteve de manhã, depois você procura o irmão César, deve ter mais ainda. Está lá no fundo, em cima daquela caixinha que tem lá, aquela caixinha de oração. E o que significa isso aqui? Aqui está uma frase onde está escrito assim: adotei uma vida. Adotei uma vida. Qual o objetivo de eu estar pegando esse papel? De você poder pegar um papel desse também. O objetivo é que você esteja orando e pedindo ao Senhor, que o Senhor te dê um nome, 2, 3, 4, aqui cabe 4 nomes, para que você esteja orando por essas pessoas. Pessoas que talvez você conheça, que talvez estão vivendo essa realidade aí de desesperança, de desânimo, aflição pela vida, e você, então, esteja adotando essa pessoa, colocando o nome dela, o nome da sua família aqui nesse papel, e você possa estar fazendo aqui como Tiago, dobrando os seus joelhos em favor dessas vidas. O próprio, deixa eu ver se está aqui. Estou fugindo um pouco do que nós planejamos, irmãos, mas vou seguir a orientação do Espírito. O próprio Tiago, escrevendo a sua carta, lá no capítulo 5, quem os irmãos quiserem abrir, versículo 13, ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É isso, irmãos, que Deus espera de nós. Que nós possamos adotar vidas.
que nós possamos ter misericórdia, ter compaixão daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão em desesperança, e estejamos assumindo um compromisso diante de Deus, de estar realmente dobrando o nosso joelho e lutando, irmãos, essa luta espiritual. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele diz: a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas é contra principados e potestades, poderes deste mundo tenebroso. Mas o diabo não está parado, não. O diabo está presente neste mundo e ele tem trabalhado incansavelmente para estar levando as vidas juntamente com ele para o inferno. E é nosso papel como igreja, irmãos, estamos dobrando os nossos joelhos e lutando essa batalha espiritual diante do Senhor, junto com o Senhor, em favor daqueles que estão sofrendo, em favor daqueles que estão oprimidos, em favor daqueles que estão encarcerados no pecado. É nosso dever, é nossa missão, é nossa responsabilidade de dobrarmos o nosso joelho. É a luta espiritual. Jesus já nos deu poder pelo Espírito Santo, sim, para orarmos pelos enfermos, para expulsarmos os demônios. Mas vocês lembram daquela passagem quando alguém leva ali um filho endemoniado para os discípulos oram por aquele jovem e não conseguem expulsar o demônio dele? E depois é necessário que Jesus venha e ore, e aquele então jovem é liberto. E depois os discípulos então perguntam: Senhor, por quê que nós não conseguimos expulsar? Jesus já tinha dado um parecer para ele, homens de pequena fé. Ele diz: olha, essa casta, esse principado de Satanás, ele só sai com jejum e oração. Ele só sai com jejum e oração. Jesus já tinha dado poder para eles. Mas Jesus falou: olha, essa casta, vai ser necessário que vocês estejam dobrando os seus joelhos, e estejam se consagrando, e estejam buscando um relacionamento íntimo comigo, para que eu possa então estar agora agindo através de vocês, para estar destruindo esses principados e potestades de Satanás que estão agindo na vida, Senhor, irmãos, muitas vezes nossos familiares, dos nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho. É necessário dobrar o joelho, é necessário, irmãos, clamarmos ao Senhor. Tem até uma música que a gente canta que eu não concordo com ela, mas a gente canta que a nossa fé move a mão de Deus. Eu não creio que a nossa fé move a mão de Deus. Porque Deus diz que a mão dele não está encolhida, seus ouvidos não estão inflamados para não poder ouvir as nossas orações. Mas o que impede a mão de Deus de agir é a iniquidade, o pecado, a indiferença nossa, muitas vezes, com o Senhor e com a vontade do Senhor e com a vida daqueles que Deus deseja salvar. A fé não move a mão de Deus, porque a mão de Deus não está encolhida. Nós temos um intercessor que está lá à direita do Pai intercedendo por nós. Mas Deus disse para mim, Deus disse para você que creu nele como seu Senhor e Salvador: ide por todo o mundo, em todas as nações, em todos os povos, pregai o Evangelho, fazei discípulos,
Ensine-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então ore, expulsando os demônios. Orem para que os enfermos sejam curados. Não é a nossa fé que move a mão de Deus, irmãos, porque a mão de Deus não está encolhida. Mas Deus espera que os nossos joelhos estejam dobrados diante dEle, para que Ele possa realmente ver fé no nosso coração e disposição para estarmos fazendo a sua vontade. Porque o que liberta, o que salva, o que transforma a vida dos pecadores, daqueles que estão encarcerados, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores. É o Evangelho. É tempo, irmãos, de nós estarmos dobrando os nossos joelhos, não estamos nos conformando com este mundo, nós estamos cada dia oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo, não tome os pensamentos do mundo. Mas na medida que vocês estão sendo transformados na vossa mente, no vosso conhecimento de Deus e do poder de Deus na sua vida, então comecem a testemunhar, comecem a falar do que Deus tem feito, para que outros possam também crer no Senhor Jesus. Essa era a preocupação, irmãos, ali de Tiago, quando ele escreveu essa carta. Era despertar aqueles irmãos a viverem a vida cristã na prática. A não se enganarem com falsos discursos, mas estarem colocando em prática tudo aquilo que eles haviam ouvido. Tinham ouvido acerca de Jesus, acerca da vontade de Deus para eles, acerca da santificação que Deus tinha operado nas suas vidas, os tirando do império das trevas e agora transportando eles para o reino do Filho do seu amor. É necessário colocar em prática, é necessário estar se consagrando, se oferecendo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional, não é um culto da boca para fora, mas é uma vida que realmente está em comunhão com o Senhor, é uma vida que realmente está reconhecendo cada dia a sua incapacidade, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo os seus pecados. Mas que está com seus joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Como o apóstolo Paulo clamou ali em Romanos capítulo 7. Quando ele estava nessa luta ali, entre o Espírito e a carne, ele percebeu essa luta, ele disse, aquilo bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele diz, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Diz, olha, a minha carne, ela não quer fazer a vontade de Deus, a minha carne não quer obedecer ao Senhor, a minha carne não quer buscar as coisas que são de Deus. No meu homem interior, isso é o que eu desejo, isso é o que eu quero buscar, mas vejo essa luta. O apóstolo Paulo passou por essa luta, que talvez é a luta que também você passa. Essa luta de estar querendo fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes não tem tido força para fazer. Mas o apóstolo Paulo, quando ele faz esse discurso,
quando ele dá essa palavra lá em Romanos 7, se você abrir, ele vai terminar dizendo, mas eu dou graças ao meu Deus. Pode abrir, vamos abrir lá. Romanos 7, versículo 24. Olha a conclusão que ele fica, que ele faz de si mesmo. Versículo 24, Romanos 7. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando a gente olha, irmãos, para esses ensinos aqui de Tiago, onde ele aplica esses testes aqui para nós, como eu disse aqui nas outras mensagens, fui reprovado em muitos aqui, porque muitas vezes na hora da provação, na hora das dificuldades, na hora das lutas, a minha reação não foi conforme a vontade de Deus, mas muitas vezes eu dei lugar à minha carne. Quantas vezes entristeci, sim, o Espírito Santo do Senhor? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Miserável homem que eu sou. Porque eu querer fazer a vontade está em mim, mas o efetuar não. Mas o que ele diz no versículo seguinte, no versículo 25? Mas ele diz, mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E aí ele continua no capítulo 8, dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência das suas fraquezas, ele tinha consciência daquilo que muitas vezes estava nele, que não estava agradando a Deus. Mas ele diz, eu dou graças a Deus, por quê? Porque Deus me deu Jesus Cristo. Porque Deus me deu a vida de Cristo. E por causa dessa vida de Cristo, eu não preciso mais viver escravo da minha carne, dos meus desejos. Porque agora a lei de Cristo e da vida me libertou desse império do pecado. E agora, pelo Espírito de Deus, eu tenho vida e eu tenho paz. Se você continuar lendo aí, né, os versículos 2 e 3, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho semelhante, na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o desafio de Tiago ao escrever para aqueles irmãos. Irmãos, vocês nasceram de novo, vocês receberam o Espírito Santo, e agora o Espírito está em vocês, mas é necessário que vocês se dobrem ao Espírito, que vocês deem lugar ao Espírito nas suas vidas. Porque se vocês não derem lugar ao Espírito, a carne irá prevalecer. E quando a carne prevalece, ela nos conduz, irmãos, ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, se você nasceu de novo, não há mais condenação. Interessante que ele não diz que não há mais culpa.
Ele não disse que não há mais pecado. Ele não disse que não há mais coisas na vida dele que não agradam a Deus. Ele diz, isso existe. Até ele chega a afirmar, miserável homem que eu sou. Mas a certeza que o apóstolo Paulo tinha era que a obra de Cristo na vida dele era muito maior. E o poder do Espírito na sua vida era muito maior do que a obra da carne. Por isso, sempre você vai ver o apóstolo Paulo nos exortando a andar no Espírito, a nos encher do Espírito Santo. Pois somente quando nós nos dispomos a andar no Espírito, a nos encher do Espírito Santo, e esse encher do Espírito Santo, irmãos, é pela palavra, é pela comunhão com o Senhor, é através da oração, é um processo. Então nós não vamos satisfazer a vontade da nossa carne. Era isso que Tiago queria chamar a atenção daqueles irmãos. O versículo 12 que nós lemos aqui, ele diz, de Tiago agora, podem voltar lá em Tiago, ele diz, e quando nós olhamos para esse texto, irmãos, aí que muitas vezes bate em nós o desânimo. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha o que Tiago diz para aqueles irmãos. Olha, quando você for provado, quando você estiver sendo afligido, seja pelo Senhor, ou seja por Satanás, não é para você desesperar, não é para você perder a esperança, não é para você desanimar. Pelo contrário, diz, bem-aventurado, feliz é o varão que sofre a provação. Sofre. Muitas vezes nós oramos para o Senhor pedindo, Senhor, nos livre de todo mal, nos livre de todo perigo. É um direito que nós temos, é um pedido que nós podemos fazer para o Senhor. Mas não é porque nós oramos, irmãos, pedindo, é que isso, talvez nós vamos ser livres dessas provações, porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. Porque vocês acham que a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por nós? É porque Ele sabe que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos sofrer sim aflição, vamos sofrer sim provação, mas não é para desanimarmos, mas é para nos alegrarmos. Essa palavra bem-aventurado é, sejam felizes, porque quando você for provado, você for provado e aprovado, você receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Bem-aventurado quando você for provado. O apóstolo Paulo estava sendo provado ali. Romanos 7, estava sendo provado na sua carne, aquela luta. O inimigo, o diabo, as pessoas ali o perseguindo, levando ele à prisão, tentando matar, por causa da fé nesse evangelho. E o que ele diz? Aí em Romanos 7, miserável é o homem que eu sou, mas depois ele termina dizendo, mas dou graças a Deus, por Jesus Cristo. É isso que nós precisamos lembrar, irmãos, quando nós estivermos sendo provados. Que nós não estamos sozinhos,
mas que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que venceu todas as coisas, Ele está conosco para nos ajudar. É nisso que o apóstolo Paulo confiava, é nisso que estava a sua fé, é nisso que estava a sua esperança, que apesar da fraqueza do seu corpo, ele tinha com ele aquele que tinha já vencido todo o pecado, tinha vencido o diabo, tinha vencido a morte, e é isso que nós também precisamos crer. E é por isso que Tiago diz, quando você estiver sendo provado, não desanime, não se desespere, porque quando você for provado, você vai receber a coroa da vida. A coroa da vida. Tiago aqui nos lembra, irmãos, que a nossa recompensa de ser fiel a Deus, muitas vezes, nós não vamos receber aqui neste mundo. Nós não vamos receber aqui neste mundo. Mas se nós estamos em Cristo, irmãos, Ele garante que nós vamos receber, porque em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. E nós não morremos, mas nós dormimos no Senhor. Por isso nós não precisamos temer mal algum, a doença, porque nem a doença, nem a morte mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai completar em Romanos 8. Estou bem certo que nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nada, nem as provações, nem as dificuldades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso ali o apóstolo Paulo dá esse brado de vitória, glória a Deus por Jesus Cristo. E é isso que Deus espera ouvir de mim, de você. Se você está sendo provado, se você está sendo tentado, pode ter a certeza, irmãos, que o Senhor está com você. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 10, versículo 13, que quando nós fomos tentados, Ele não vai deixar vir tentação alguma sobre nós, que nós não possamos suportar. Mas vindo a tentação, Ele nos dará o escape. Ele nos dá o escape. Eu não sei quais são as provações que você está passando, quais são as tentações que você tem enfrentado na sua vida. Mas tem uma promessa de Deus para mim e para você. Isso não vai te destruir. Isso não vai te destruir, pode até te abater, pode até te derrubar, pode até te enfraquecer. Mas você tem um Salvador que está vivo, que já venceu todas as coisas e que agora está lá à direita do Pai intercedendo por você. Mas é necessário ter fé, é necessário confiar, é necessário perseverar. Por isso ele diz ali um pouquinho antes, Tiago vai dizer, porque aquele que duvida, ele não receberá coisa alguma do Senhor. Ele não receberá coisa alguma do Senhor. Oh, irmãos, meu objetivo aqui não é estar colocando medo em ninguém. O objetivo aqui não é estar, talvez, mostrando o seu pecado, não. Meu objetivo aqui é estar mostrando para você que Deus te amou tanto, que Deus me amou tanto, que Ele já enviou a solução, Ele já enviou aquilo que nós precisamos para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer todas as coisas, e a solução está no seu Filho amado Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, por isso a Bíblia, quem crê nele será salvo.
Mas quem não crê já está condenado. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem não crê nele está condenado. Como você tem enfrentado as provações? Como você tem enfrentado as lutas do dia a dia? Você tem olhado para elas? Ou você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para talvez o laudo médico? Ou você tem olhado para Jesus? Precisamos, irmãos, aprender com o Senhor que passou por todas as coisas. Se talvez você está sofrendo, se talvez você está sendo perseguido, se talvez você está sendo afligido, saiba que primeiro que você, o nosso Salvador, passou por tudo isso. Ele foi afligido, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi crucificado. Mas sabe como ele venceu? Ele venceu confiando que a vontade do Pai para ele era melhor do que a sua própria vontade. Talvez como eu e como você, ele também foi tentado a desistir. Ele foi tentado a resistir ao sofrimento. Como ele mesmo orou ali no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus ele estava ali, tamanha aflição, tamanha angústia na alma, porque ali Jesus estava sendo separado do Pai. Ele estava levando sobre ele os nossos pecados, e por causa dos nossos pecados, ele agora estava separado do Pai. O pecado separa o homem de Deus, e ali Jesus estava levando sobre ele os nossos pecados. Por isso ele dá aquele brado lá na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? É por causa do meu pecado. É por causa do seu pecado que ele levou lá na cruz. É que ele morreu. É que ele foi sepultado. Mas graças a Deus ele ressuscitou, irmãos. E é isso que nós precisamos crer. Muitas vezes a aflição, a dor, o sofrimento aqui neste mundo, ele pode até trazer, às vezes, a mortificação da nossa carne, mortificação do nosso eu, mortificação da nossa vontade, dos nossos sonhos. Mas nós temos essa esperança, que o mesmo Deus que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, esse mesmo Deus também nos ressuscitará juntamente com Ele, para vivermos essa nova vida, irmãos. Por isso, Tiago diz: não se desespere, pelo contrário, você é bem-aventurado quando você está sendo provado. Porque depois dessa provação, o Senhor tem preparado para você uma coroa. E essa coroa é a coroa da vida eterna. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de Estevão, quando Estevão
por causa do Evangelho, estava ali, sendo apedrejado por uma grande multidão. O texto diz que Pedro Estevão estavam de joelhos. E ali, enquanto ele estava de joelho, sendo desprezado, sendo perseguido, sendo apedrejado por aquela multidão, ele então começa a dizer: estou vendo os céus abertos. Estou vendo o Filho de Deus em pé. Betinho falou sobre isso essa semana. O Filho de Deus em pé à direita do Pai. Essa é a recompensa, irmãos, de quando nós suportamos a aflição, suportamos as provações confiando em Deus. Estevão pôde ver os céus abertos, pôde contemplar que, apesar daquele aparente sofrimento na sua carne, o que Deus tinha para ele era muito melhor e maior do que aquilo que ele estava sofrendo ali. Por isso a atitude dele, ao estar ali sendo apedrejado, foi de orar em favor daqueles que estavam tirando a sua vida. Ele diz: Pai, não lhes impute esses pecados. Não lhes impute esses pecados. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Quando nós estamos realmente vivendo na prática da palavra de Deus, confiando de que aquele que está conosco é maior do que todas as coisas, com certeza nós não vamos ser tomados pela desesperança. Nós não vamos ser tomados pelo desejo suicida. Nós não vamos ser tomados pelo medo. Mas nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo do Senhor, que vai estar, então, ali nos fortalecendo, para que nós possamos, então, estar suportando, seja qual for a prova, a dor, a aflição que o mundo estiver colocando sobre nós. Possamos pensar nisso, irmãos. Tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado o varão que sofre provação. Você está passando por provação? Então não desanime. Não desanime. Porque Deus tem coisas melhores para você. E talvez essa aprovação, talvez esse sofrimento na carne, seja para que Cristo esteja crescendo na minha vida e na sua vida. Seja para que nós estejamos nos desapegando deste mundo. E o César lembra hoje de manhã aqui, quando o apóstolo Paulo diz que por causa do Evangelho, para alcançar a coroa da vida, o apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu próprio corpo. E ele diz: eu sei que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando, né, para Jesus, olhando para o alto, olhando para Cristo, eu prossigo, por causa do prêmio da soberana vocação. Nós recebemos uma vocação, fomos vocacionados para ser santos,
para sermos de propriedade exclusivas do Senhor, para sermos embaixadores do seu reino, para sermos sacerdotes do Senhor aqui neste mundo, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Jesus nunca disse que isso seria fácil. Deus disse que seria com muita aflição. Mas Ele disse para nós termos bom ânimo. Temos bom ânimo. Se você não tem sido, talvez não está sendo aprovado, se você não tem reagido da maneira que Deus esperava que você reagisse, não perca a esperança, não perca a fé, mas clame ao Senhor, confesse a Deus as suas fraquezas, confesse a Deus os seus pecados, faça como o apóstolo Paulo fez, faça como Isaías, como César leu hoje aqui, Isaías 6, ele diz: ai de mim, que sou um homem que vive no meio de um povo cheio de pecado, de lábios impuros, e tenho meus lábios também impuros. Ai de mim. Quando Isaías disse isso, o Senhor então enviou ali uma palavra que o purificou. E depois Deus perguntou para ele: e agora, quem há de ir? Quem há de ir por nós? Para buscar esse povo que está perdido, esse povo que está no pecado. Então ali Isaías teve coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho condições, mas o Senhor me comissionou, o Senhor me purificou. Mas eu me coloco à disposição do Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim. O objetivo de Tiago, irmãos, ao escrever essa carta para nós, é nos chamar a atenção, para que nós paremos de ficar com falsos discursos e comecemos a colocar a palavra de Deus em prática. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, meus irmãos, é o que vai acontecer conosco, o que ele disse lá no capítulo 5. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus vai começar a operar salvação, cura, libertação. Deus vai começar a operar na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, ó Deus, na tua presença. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Ó Senhor, não vim aqui, Senhor, para convencer ninguém, Senhor, não está em mim, mas o Senhor me convenceu pela tua palavra, Senhor. O Senhor me convenceu, Senhor, da necessidade de consagração, de dedicação, de santificação, de prontidão, ó Deus, para cumprir, ó Deus, os teus propósitos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ó Deus, tem agido, ó Deus, ali no oculto do meu coração, para me tirar, Senhor, do comodismo, para me tirar de uma vida de indiferença, Senhor, para poder me levar, Senhor, ao centro da tua vontade. Parar de viver, ó Deus, uma vida murmurando,
reclamando das situações, reclamando da vida, reclamando, ó Deus, das situações, ó Deus, de viver uma vida, Senhor, pela fé na Tua palavra, pela fé no Filho de Deus. Ó Senhor, dá-nos cada dia mais fé, Senhor, fé em Jesus, fé no Evangelho, fé na Tua palavra, para podermos andar por fé e não por vista, Senhor. Tira os nossos olhos, ó Deus, das coisas deste mundo que tem nos afastado de Ti. Tira, Senhor, a nossa confiança das coisas deste mundo que tem também, ó Deus, nos afastado do Senhor e da Tua vontade. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes nós estamos apegados, Senhor, ó Deus, e tem, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nos impedido, Senhor, de estar no centro da Tua vontade. Ó Deus, queremos, ó Deus, orar, Senhor, aquela oração que o Teu Filho fez ali na cruz. Ó Deus, quando estivermos, ó Deus, passando pelas provações, ó Pai, nós queremos orar como o Teu Filho orou. Quando Ele estava ali no Getsêmani, Senhor, e, ó Deus, estava ali naquela aflição, Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a Tua vontade. Oh Deus, eu não sei, Senhor, quais são as aflições que os meus irmãos têm passado, Senhor. Oh Deus, mas que o Senhor, ó Pai, esteja prevalecendo nos seus corações, para que eles possam crer, Senhor, que a melhor coisa, Senhor, é Te obedecer. A melhor coisa, Senhor, é estar fazendo a Tua vontade, Senhor. E muitas vezes, Senhor, para fazer a Tua vontade, vamos sentir na nossa carne, Senhor, o desprezo, a dor, talvez até a morte, Senhor, mas nós confiamos, ó Deus, na palavra que o Senhor nos trouxe aqui, que aqueles que amam a Ti, ó Deus, e vivem, Senhor, nessa esperança de Cristo Jesus, Deus, ainda que morram aqui, Senhor, receberão a coroa da vida preparada para aqueles que amam o Senhor. Então, ó Pai, que nós sejamos cada dia achados, Senhor, Te amando de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amando também o nosso próximo, Senhor, como o Senhor Jesus nos amou. Oh Pai, prevaleça no meu coração e no coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.